Boa tarde, gente. O que eu quero falar hoje vai ser uma aula mais teórica. Então, eu vou falar um pouquinho do protocolo HTTP. Eu sempre falo do protocolo HTTP como a primeira coisa no curso, porque é o básico de tudo. Então, toda a comunicação web vai ser em cima desse protocolo. E é importante que vocês entendam como é que o protocolo funciona, para a gente poder fazer com que a sua aplicação rode da melhor maneira possível. Por isso que antes de falar de HTML, antes de falar de CSS, antes de falar de qualquer coisa, eu gosto de falar HTTP. Outra coisa, HTTP é a coisa mais básica que tem na internet. Você vai ver que ele tem umas 3 versões, mas não mudou muito. E provavelmente não vai mudar muito nos próximos anos. Coisas que o HTML, o CSS, o JavaScript provavelmente vão mudar. Então, eu acho muito importante vocês entenderem como que funciona o protocolo, para vocês poderem fazer coisas mais interessantes. Eu vou pedir a vocês que me interrompam, pode fazer pergunta, pode interromper, mas eu gostaria que vocês entendessem isso aqui bem direitinho. Isso aqui é a nossa fundamentação. Nosso fundamental é trabalhar nesse protocolo. Na verdade, eu vou falar bastante dele nessas 2 aulas, mas depois, quando eu entrar no lado do servidor, eu vou ainda voltar um pouquinho para ele, porque eu vou falar algumas coisas que são específicas do lado do servidor, são mais interessantes do lado do servidor. Então aqui a gente vai ver um pouquinho sobre aplicações, aí o ambiente web, estrutura e segurança. A gente vai ver isso aqui em 2 aulas. Então eu vou devagar, porque eu quero que vocês entendam bem o que está acontecendo. Bom, o HTTP, né, é o nosso Hypertext Transfer Protocol. E ele é o protocolo usado para a gente compartilhar mensagens na web, ok? Tanto quem envia quanto quem recebe informação da web tem que falar HTTP. Então, o browser fala HTTP, o servidor fala HTTP. Se você tiver a internet das coisas e um dispositivo estiver conectado, ele também vai falar HTTP. Uma coisa interessante é que ele é estruturado em texto, o que ajuda bastante a gente a entender melhor como é que as coisas funcionam nele. A gente vai ver durante todo o curso, quando a gente estiver falando de headers e comunicação, que a gente vai ver o nosso protocolo lá, ver os nossos campos funcionando. Bom, ele é processado no nível de aplicação do modelo OSI. Eu não sei se vocês já fizeram redes. Todo mundo aqui, alguém não fez rede? Levanta a mão. Então, Paulo, André, várias pessoas aqui não viram redes ainda, né? E as redes, vocês vão ver, elas têm várias camadas, né? A camada mais básica, né, é a camada física, que é a nossa rede, o nosso header propriamente dito. E aqui, né, em cima dessa camada física, vão ter várias camadas de software. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui, vocês vão ver isso aqui em redes. Mas a camada mais superior aqui é a camada de aplicação, que é justamente onde o HTTP funciona. Então, ele é um protocolo de aplicação. Então, ele é um protocolo de aplicações web. Tem outros protocolos, eu vou mencionar 1 ou 2 aqui, mas o importante é saber que ele está nessa camada aqui de cima. Para nós, essas outras camadas aqui, elas não são importantes. A gente vai pensar sempre que a conexão de rede é um cano que liga um cliente a um servidor.
E nesse cano, o que eu escrevo de um lado, aparece do outro lado. E o que o cara escreve do outro lado, aparece do meu lado. Como isso aqui é feito, não é tão importante para a gente nesse momento. Quando vocês pegarem redes, se vocês estiverem interessados em redes, aí o professor vai dar uma aula sobre isso aqui e vocês vão aprender mais a fundo redes. Aqui o que a rede faz é conectar o nosso cliente e o nosso servidor. Ela é comumente usada na web, né, e justamente para ligar o nosso cliente ao nosso servidor. Né? Ela é baseada em TCP e IP. IP é o Internet Protocol, o protocolo da internet. Né? Quando o HTTP foi criado, a internet já existia. Certo? E ele foi feito sobre o TCP. O protocolo da internet é um protocolo de pacotes. Então você escreve um pacote, coloca um dado, manda para algum lugar, aquele lugar recebe. Depois você manda um pacote, coloca um dado, manda para outro lugar, para o lugar e ele recebe. Só que esse modelo de pacotes não é muito legal para a gente, porque tem que fazer vários controles se o pacote chegou, se o pacote não chegou. Então, em vez do HTTP usar o IP diretamente, ele usa o TCP, que é um protocolo em cima do IP. E nesse protocolo TCP, ele é um protocolo orientado à conexão. Então, quando você abre uma conexão TCP, você não precisa se preocupar com pacotes. O que você escreve de um lado, aparece do outro lado. O que o outro cara escreve do lado dele, aparece do seu lado. Então, a gente não precisa se preocupar com essa parte de pacotes. A gente não vai falar em pacotes aqui. Mas, por debaixo do pano, a internet é uma rede de pacotes. E depois, quando vocês se entrarem mais a fundo em redes, vocês vão descobrir que redes de pacotes e outros tipos de rede. E o que a gente vai usar, na verdade, é o TCP. A gente abre uma conexão e comunica por esse cano. Bom, no protocolo HTTP, você tem uma conexão por mensagem. Então, na verdade, o HTTP abre a conexão, manda uma mensagem por essa conexão e recebe uma resposta e, pum, terminou, ele encerra a conexão. A gente vai ver isso em mais detalhes um pouquinho aqui mais para frente. Né? Vocês vão ver aqui que tem alguns links aqui que tem vídeos sobre o que está sendo falado. Esse aqui, por exemplo, espera aí só um minutinho. Eu não vou passar ele todo, não, só... Hey everybody, right now Udemy is having a huge... Ele não está bloqueando... Vai. ...sale on their online courses, learning that one skill, that one thing you've A minha rede não tá essas coisas. always wanted to know and master. Hey, what's going on, guys? Welcome back to a new video from our web development cave. I hope you're getting something out of my videos, and let's see. Alguns estão em português, outros estão em inglês, falando um pouquinho do que eu estou falando naquela transparência aqui, né? Então ele aqui está falando do ciclo de resposta e pergunta e resposta do HTTP. Eu não vou passar esses vídeos, mas quem tiver interesse só é clicar e dar uma olhadinha neles, ok? Bom, então como eu falei aqui, né, eu tenho uma conexão por mensagem e eu conecto, por exemplo, o cliente conecta com o servidor, faz o pedido, recebe uma resposta do servidor e acabou a comunicação. Bom, o protocolo HTTP ele surgiu junto com o World Wide Web, o www. Só um minutinho aqui. Deixa eu fazer um parêntese, gente. Eu estou tendo problemas de rede. Ontem eu tive problema de rede e eu espero que esteja tudo indo bem. Beleza. Se a minha internet cair,
eu estou com o celular aqui e eu vou colocar o computador pelo celular e ontem funcionou sem problemas. Mas se cair, você já sabe o que aconteceu, né? A internet caiu e eu estou mudando para o celular. Bom, o HTTP ele surgiu junto com o World Wide Web. Então, o Tim Berners-Lee, que foi o criador do World Wide Web, ele criou o HTTP para ele poder se comunicar, né, entre os clientes e os servidores. Ele foi projetado junto com o ambiente web, né, pelo Tim Berners-Lee lá no CERN, e basicamente o objetivo era a troca de documentos no formato HTML. Tá? Então, ou seja, quando o primeiro site entrou no ar, ele já usava o HTTP 1.0. Ele é a maneira mais conveniente de você trocar dados na web. Ele está bem consolidado, ou seja, todo mundo usa ele, todo mundo conhece ele. E também ele é usado também por aplicações específicas usando a internet. Ou seja, não só você usa ele quando você está ligando um browser com um servidor, mas várias aplicações em rede adotam o HTTP como protocolo. Ou seja, o pessoal conhece esse protocolo, então na internet nada se cria, tudo se copia. Se já tem uma coisa que todo mundo sabe usar, então vamos usar ela. Então ele é muito usado hoje, mesmo fora da web. Bom, qualquer dado pode ser transferido via HTTP. O HTTP é agnóstico quanto ao tipo de dado que você vai mandar. Pode ser dado multimídia, web, imagem, PDF, um formato que você criou também pode ir. Desde que, né, quem está recebendo possa ler esse tipo de dado. Então, o HTTP ele vai informar o tipo de dado que ele está enviando e quem mandou e quem recebeu tem que ser capazes de processar aquele tipo de dado. Bom, novas versões do HTTP já apareceram e a gente vai discutir algumas diferenças que tem de uma para outra. Novas features foram adicionadas, mas o HTTP é backward compatible, ou seja, o que funcionava no 1.0 funciona no 1.1, no 1.2, por aí vai. Então não é uma preocupação não é um problema de compatibilidade aqui. Aliás, compatibilidade é uma grande backward compatibility, ou seja, compatibilidade com o que já existe é um grande tema para a web. E a gente vai ver aqui que vai aparecer várias e várias vezes aqui. Inclusive, quando a gente falar sobre JavaScript, sobre HTML, o fato deles serem compatíveis com o que já existe. Uma pergunta, gente. Às vezes eu começo a engrenar, eu me animo e começo a ir bem rápido. Bom, as aplicações. Você tem a aplicação na web, né? É o tradicional, né? O nosso modelo cliente-servidor, ou seja, você tem um cliente que é o browser e o servidor, e os dois se comunicam, né? Foi a primeira coisa que o HTTP foi usado. Foi usado para conectar o browser com o servidor. Hoje em dia a gente também tem web services, ou seja, você não tem aqui você não tem um browser e um servidor, você tem só um servidor e alguém que se comunica com o servidor para pegar dados do servidor. A gente vai trabalhar com web services e a gente vai conversar sobre isso também. Bom, mas as coisas foram mudando, né? E hoje a gente tem a internet das coisas também, o IoT, que é uma tecnologia que ela permite a interação entre aplicações web e dispositivos. Então você pode ter uma lâmpada que você controla, pode ter uma porta de uma garagem, pode ter um braço de um robô e por aí vai. E a cloud?
A cloud é uma sensação que está acontecendo, né? Todo mundo está interessado em cloud, as pessoas estão migrando os serviços para computadores na nuvem e tudo isso é feito usando HTTP. Então, são como conjuntos de web services que você vai usar HTTP para fazer toda essa comunicação. Opa! Bom, o nosso modelo aqui, cliente-servidor. Quando o Berners-Lee criou a World Wide Web, né, ele também adotou a máxima da internet, nada se cria, tudo se copia. Ou seja, em vez de criar tudo do zero, ele usou o que já existia e em cima do que já existia, ele construiu a web dele. Então, ele adotou o modelo de cliente-servidor. Ou seja, existe um cliente aqui, um software que está rodando na sua máquina local. Esse cliente vai fazer requisições usando HTTP. Essas requisições vão para a internet. A internet já existia naquela época, né? E ele usou a internet para poder conectar os clientes com os servidores. Então, a internet vai fazer todo o roteamento, interligação, blá, blá, blá. Tudo isso já existia e foi reaproveitado. E vai chegar aqui no servidor. Então, o cliente vai mandar a sua requisição HTTP para o servidor usando o TCP/IP. Então, usando toda essa parte aqui, gente, que já existia, que estava funcionando e que continua funcionando muito bem, né? Bom, o que é que o cliente vai fazer? Ele vai requisitar um arquivo, um documento ao servidor, né? Ele vai pegar esse documento do servidor e receber isso de volta. Um documento da HTML também pode ser requisitado e o cliente pode enviar algum dado para o servidor. Ou seja, ele pode simplesmente dizer que documento ele quer, ou ele pode colocar algum dado e perguntar quais os documentos que estão aí que correspondem a esses dados aqui, que é o que a gente chama de formulário. Então, por exemplo, você pode mandar um formulário com o nome de um usuário e pedir informações sobre esse usuário, e aí o servidor vai mandar isso para você de volta. Uma vez que o servidor recebe a requisição, ele vai mandar uma resposta. Vai seguir o mesmo caminho que o cliente fez. Ele vai mandar essa resposta via internet, e a internet vai resolver todos os problemas aqui de roteamento, onde é que o cara está, onde é que ele não está e por aí vai. O cliente pode estar aqui no Brasil e o servidor na Conchinchina. E a internet vai descobrir todas as ligações, blá blá blá, até a Conchinchina. E quando o servidor da Conchinchina mandar uma nova requisição, ou uma resposta, e também fazer o roteamento de volta até o Brasil. O servidor recebe sempre uma requisição e manda uma resposta para o cliente. Nessa requisição aqui, o cliente pode ter simplesmente dito o documento que ele queria ou mandado algum dado. O servidor vai processar o que está sendo pedido pelo cliente. Isso pode envolver simplesmente pegar uma página e mandar de volta, ou, a depender do tipo de requisição, pode ter algum processamento no servidor e, além disso, o servidor ainda pode pegar informações em outros lugares, banco de dados, outros servidores e por aí vai. Uma vez que o servidor tem a informação que o cliente pediu, ele foi no banco de dados, foi em algum lugar, tem informação, uma vez que essa informação está aqui, então a resposta vai seguir de volta para o cliente. Então ele vai mandar para o cliente, né, essa resposta. Beleza? Usando o HTTP também.
sobre o TCP/IP. Agora no início eu estou falando que o HTTP é sobre o TCP/IP, mas daqui a pouco eu vou esquecer o TCP/IP e a gente falar só sobre HTTP aqui. Mas fica a informação que ele está rodando em cima do TCP/IP. Bom, por que o Berners-Lee escolheu esse modelo de cliente-servidor, né? Uma das razões é porque é um modelo escalável. Ele esperava que no futuro o World Wide Web seria algo grande, que muitas pessoas usariam. Eu não sei se ele pensou que seria tão grande quanto é hoje, mas ele pensou que seria grande. E ele, então, adotou, uma das razões dele adotar o modelo cliente-servidor, que isso aqui é escalável. Então, eu posso ter vários tipos de clientes, né? Eu tenho aqui um browser num computador normal. Eu tenho aqui um telefone, um celular. E aqui eu tenho um cliente thin client, um cliente que é só um terminal para você ver informações. E todos eles podem usar o protocolo HTTP e se comunicar com o mesmo servidor, sem nenhuma mudança aqui de protocolo ou mudança no software que está no servidor. Isso é uma grande vantagem, porque você pode ter, e como você tem hoje, né, um grande número de aplicações, diferentes tipos de clientes, se conectando com os servidores da web. E isso é feito de uma maneira escalável. Eu posso ter um celular, 2 celulares, 5.000 celulares, 1 milhão de celulares. E o lado aqui do servidor também pode ser escalável. Eu posso ter um servidor só, depois eu posso colocar 2 servidores, 3 servidores, 10, 20, 30. E se você tiver em nuvem, isso pode ser até feito de maneira dinâmica. Ou seja, você pode ter um servidor, né? E se aumentar muito a carga, isso aqui pode ser expandido para vários servidores em nuvem automaticamente. À medida que a carga aumenta, você aumenta o número de servidores. À medida que a carga diminui, você diminui o número de servidores. E você só paga pelo que você usa. Bom, o ambiente da web. O HTTP é um protocolo baseado em conexões. Ou seja, você faz uma conexão, você faz um pedido, aquele seu pedido é processado e é enviado de volta para o cliente. E ele é stateless. Vamos ver aqui o que é stateless. Ou como é que é uma interação usando HTTP? Você tem uma mensagem HTTP, um cliente faz uma requisição para o servidor. Bom, ela é mandada via TCP/IP do cliente para o servidor processa essa informação e manda de volta para o cliente. Uma vez que isso acontece, a conexão fecha e deixa de existir. Se o cliente quiser pedir outra coisa para aquele mesmo servidor, ele vai ter que fazer outra conexão. Se ele precisar ler 30 arquivos naquele servidor, ele vai fazer 30 conexões. E o stateless? O stateless quer dizer o seguinte: uma vez que o servidor terminou a conexão, ele não guarda nenhuma informação sobre essa conexão. Então vamos ver, a conexão começa. O cliente manda coisas para o servidor. Então, enquanto o servidor está processando aquele pedido do cliente, ele guarda todos os dados dessa conexão. O que é que o cara quer, de onde veio, blá, blá, blá. Uma vez que ele manda de volta, ele encerrou a conexão, toda essa informação sobre a conexão é perdida. E ele não guarda isso. Por isso que ele é stateless. A gente vai ver logo a seguir o porquê ser stateless é algo importante. Bom, se uma web page tem diversos recursos que ela precisa, digamos que uma web page pode ter, sei lá,
várias figuras, vários gráficos e tudo mais. Então, para cada recurso que ela precisa, ela vai fazer uma requisição HTTP. Né? A primeira requisição é do documento HTML. Então, a primeira requisição é sempre do documento HTML que representa aquela página. Ele vai vir para o cliente, é um conjunto de texto, e dentro desse conjunto de texto, ele vai ser o cliente, o browser, vai fazer o parsing do HTML e ele vai saber diversas partes do HTML que ele vai precisar. Esse HTML pode ter várias figuras dentro dele. E para cada uma dessas figuras, pode ter programas também, programas em JavaScript, pode ter arquivos de formatação em CSS, e cada um desses recursos vai precisar de uma requisição. Certo? Você vai fazer uma requisição para cada um desses recursos que estão no documento HTML. Então, se eu tiver 10 figuras, vão ser 10 requisições. Se eu tiver 5 arquivos de JavaScript, 5 arquivos executáveis, vão ser 5 arquivos de requisição. Então, por exemplo, imagens, áudio que tiver na página, documentos HTML, subdocumentos HTML, arquivos e por aí vai, tudo isso vai ser uma requisição. Note que não necessariamente essa requisição vai ser para o mesmo servidor que mandou o documento HTML. Você pode ter imagens, por exemplo, ou áudio dentro do documento HTML que, na verdade, está em outro servidor. Certo? Então, as requisições aqui podem ser para o mesmo servidor ou não. Pode ser também para outros servidores. Beleza. E conexões persistentes? Você pode pensar o seguinte, mas se os recursos estão no mesmo servidor, não é melhor eu reusar a conexão? Porque aí eu não tenho aquele tempo perdido entre a conexão e outra. O HTTP 1.0 não permitia persistência de conexão. Né? O 1.1 ele permite uma persistência, uma simulação de persistência pelo header Keep Alive. Ele informa para o servidor, olha, as próximas conexões que eu vou fazer também são com você. Então, reuse essa conexão. Ok? É um workaround, é assim, digamos, um band-aid. Né? E no HTTP 2, né, isso é feito de uma maneira integrada. No HTTP 2, o servidor, por default, já tenta reutilizar as conexões. Só que isso só se refere ao reuso da conexão. Ou seja, o HTTP continua tendo uma requisição por pedido. O que eu estou reusando é simplesmente a conexão. Ou seja, em vez de eu começar a conexão de novo, me conectar com o servidor de novo, eu estou reusando o canal de comunicação. Mas a requisição HTML, ela é uma requisição para cada recurso. Então eu vou mandar meu pedido, o servidor manda de volta o que eu pedi e acabou a requisição. Mas eu posso pegar e fazer uma nova requisição usando a mesma conexão. Então, usando o mesmo caminho, eu mando de novo um pedido e ele me manda uma resposta de volta. Ok? Então, aqui o que eu estou falando de persistir é simplesmente a conexão física entre o cliente e o servidor. Bom, mas tudo em computação tem um trade-off. Você vai precisar... quanto mais recursos eu pedir numa conexão, melhor, né? Porque aí eu não tenho que fazer uma conexão nova e eu recebo os recursos todos de uma vez. Né? Só que, quando você está na internet, você está na web, você não conhece o seu cliente. Né? O seu cliente está rodando lá em algum lugar, você não conhece ele. Você não sabe que tipo de computador é, nem nada disso. E você não vai querer
que ele comece a conexão com o seu servidor, um cliente, e de uma hora para outra ele não termine a conexão. Deu pau, a rede caiu, alguma coisa aconteceu. Então, para evitar que o seu servidor fique congelado por causa de um cliente, existe um timeout. Ou seja, ele vai te dar um tempo para você fazer a sua comunicação, para você fazer a sua requisição e receber a sua resposta. Se isso demorar muito, ele desconecta você, certo? Então, quando o browser requisita mais de um recurso numa única conexão, ou seja, eu estou pedindo várias coisas numa conexão, se você pedir coisas demais, você pode chegar no timeout daquela conexão. E aí você vai ter que pedir de tudo de novo, certo? Requisitar todos os recursos que você precisa numa única conexão pode disparar o timeout do servidor, né? Páginas web, né, elas podem ter muito conteúdo, né? E podem ser lentas para carregar tudo. Então, a rede pode estar lenta e tudo mais. São várias variáveis que você não tem controle. Então, o quanto de recursos você pede numa conexão é sempre uma solução de compromisso. Se você pedir demais, a sua conexão pode dar timeout e você vai ter que pedir tudo de novo. Se você pedir muito pouco, você não aproveita a conexão quanto você poderia. Então, o browser ele faz tem um algoritmo lá dentro que tenta acertar isso aí, né? Quanto pedir o máximo numa conexão, mas fazer com que os timeouts sejam coisas bem raras de acontecer, ok? Tem aqui também uma informação sobre melhores práticas sobre performance na web, ok? Eu não vou entrar em detalhes aí. Vocês vão ver que eu não vou falar muito sobre performance aqui. Se algum de vocês trabalha ou vai trabalhar numa empresa de web, isso é uma coisa que o pessoal vai falar bastante, né? Mas a performance, às vezes, ela é muito particular de cada aplicação. Então, não tem como eu fazer algo geral aqui. E também, no nível que vocês estão trabalhando, eu prefiro que vocês entendam o protocolo do que já comece a pensar em performance. Uma das coisas que você pode usar são os indicativos do Google de performance na sua página. Inclusive, eles têm um programa para dizer o que é que na sua página demora mais para carregar, para você tentar otimizar aquele pedaço lá. Bom, o agente, User Agent. A gente falou de cliente e falou de servidor, né? O cliente é o que a gente chama de agente do usuário. Originalmente, ele era um web browser. O web browser, o Chrome, o Firefox, o Opera, que agia sempre como agente, né? Então, no início do World Wide Web, você tinha só os browsers. Mas isso mudou bastante. Hoje em dia, você tem agentes como o CURL. O CURL é um programinha que tem no Linux para você fazer requisições em HTTP para teste. Então, no seu URL, você diz, eu quero fazer um GET, um POST, blá, blá, blá. E aí, ele é usado muito para teste. Okay? A gente vai usar aqui um parente do seu URL, mais um parente gráfico, para a gente fazer algumas requisições usando HTTP. Né? Bots. Os bots são aqueles programas que navegam na internet, né? Os spoofers, crawlers, spiders, que eles vão na internet para ver o que tipo de conteúdo tem. Por exemplo, o Google, né? E os outros máquinas de busca, eles usam crawlers para navegar na web e para coletar páginas que depois vão ser processadas. Hoje em dia também a gente tem uma grande quantidade de software
que está usando HTTP para se comunicar com outros softwares, com servidores, né? Implementar um é um bom exercício. A gente vai fazer isso durante o curso, certo? Então esse exercício aí vocês vão fazer durante o curso. Então você tem todos esses tipos aqui de usuários que hoje estão usando o HTTP e os servidores HTTP. Um parâmetro no header do HTTP indica o tipo de agente que está trabalhando. A gente vai ver logo a seguir aqui que uma dos componentes do protocolo HTTP são os headers, que dão informações sobre quem está fazendo a comunicação, que tipo de comunicação é, se tem cache, se não tem cache. Um desses headers é o que diz que tipo de agente é. Esse campo, né, ele pode te dar alguma informação sobre o tipo de agente, mas ele também tem muita informação falsa devido a você fazer filtragem por segurança e por compatibilidade. Por exemplo, ó, no bolts allowed, então se você vai dizer que você é um bolt e um conjunto de servers que você quer, eles não aceitam bolts, ou seja, quando você comunica, você começa uma comunicação com o servidor e ele detecta aqui pelo header que você é um bolt, ele simplesmente derruba a sua conexão, porque ele não quer bolt. Aí o que, é que o pessoal faz? Às vezes eles falsificam o user agent e diz que na verdade ele é um web browser. Eu sou o Chrome, não sou um bolt, não. E aí essa informação aqui não é muito confiável. O Opera usa isso aí em particular, mas existem vários plugins para outros navegadores onde você pode mudar o seu user agent. Por exemplo, um truque interessante é que você já deve ter entrado em páginas de alguns jornais e eles pedem que você assine o jornal, né? Eles deixam você ler um artigo, 2 e depois eles pedem que você assine. Se você colocar um plugin no Chrome, por exemplo, e disser para ele que você, na verdade, é o crawler da Google, então muitos desses servidores deixam você passar e ler o que você quiser. Porque, obviamente, eles querem que a Google leia o conteúdo deles. Então, uma das maneiras de você ter acesso a esses conteúdos é você fingir, usando um plugin, que você, na verdade, é um crawler da Google. E aí você pode ter acesso a um material que não é público normalmente. Ok? Bom, essa RFC aqui é o seguinte. RFC quer dizer Request for Comment. É o jeito ainda hoje que a internet cria padrões, né? Então, você tem um RFC, você tem alguém faz essa Request for Comment, querendo criar um padrão, várias pessoas vão lá, discutem e, eventualmente, né, o W3C diz, não, isso aqui agora é um padrão, essa RFC é um padrão e que fala sobre alguma coisa. Esses padrões aqui são os que falam sobre os agentes de usuário. Beleza. Vamos começar então agora com o HTTP propriamente dito. Então a primeira coisa que você vai ter no HTTP é a URL. É Unique Resource Locator, né? A URL vai te dar um endereço da coisa que você está interessado, né? E existem várias possibilidades de URL. Bom, na URL, a primeira coisa que vem é o esquema. Essa URL aqui se refere a protocolo HTTP. Por isso vai começar HTTP : E tudo que vem aqui é relacionado ao protocolo HTTP. A gente vai ver mais isso aqui, é claro, né? Que eu estou falando de HTTP, a gente vai ver URLs com HTTP. Mas poderia ser, por exemplo, FTP. FTP
e o nome de um arquivo aqui. O FTP é o File Transfer Protocol. É um protocolo que já existia antes do World Wide Web para você fazer intercâmbio de arquivos. E até hoje muita gente usa porque o FTP ele é mais eficiente para transmitir arquivos do que o HTTP. Então o FTP é um outro esquema que você poderia ter aqui. A gente não vai ver ele, a gente vai ver só o HTTP. Por isso todos aqui são HTTP. Beleza. Segunda parte é o host. É o nome do servidor que você quer se conectar. Aqui é www.website.com. Aqui, por exemplo, é www.google.com. Aqui é tools.itf.org e aqui é o Google de novo. Essa parte aqui do nome do servidor, ela é muito importante porque ele vai te dizer onde o servidor está. A internet ela não é capaz de saber, com esse nome aqui, onde esse servidor está. Ela tem que transformar esse nome no endereço IP. IP de Internet Protocol. Então você precisa do endereço IP do host. É com esse endereço do host que você encontra ele na rede. Bom, o que é que o Tim Berners-Lee fez? Nada se cria, tudo se copia. Bom, na internet já existe algo que faz isso. É o DNS. É o Domain Name Server. Servidor de nome de domínio. Então, o que é que o Berners-Lee fez? Ele pegou o nome do servidor, manda para o DNS, é um serviço que roda na internet, e o DNS retorna o IP, que é o endereço físico desse servidor. O IP ele vem em dois tipos. O IP de 32 bits, que é o normal, né, o que o pessoal usava. E aí, com esse endereço de 32 bits, eu posso achar o servidor na rede. Só que, como existem milhares e milhares e milhares e milhares de servidores, o 32 bits não foi suficiente. E aí se criou o IP de 64 bits. Com 64 bits, você tem muito mais servidores. Bom, para o Berners-Lee poder reusar o DNS, ele teve que adotar o padrão do DNS. O padrão do DNS é você ter uma hierarquia de domínios. Então aqui, por exemplo, o domínio mais top dele é o ponto. Existe um domínio que é o topo da internet, que é o domínio ponto. Abaixo dele, esse servidor está no domínio com. Dentro do domínio com, ele está dentro do domínio website. E dentro do domínio website, ele está aqui no www. Aqui, por exemplo, esse aqui é um diferente, nesse tool.itf.org, ele tem o domínio ponto. Dentro do domínio ponto, ele está sobre o domínio org. Dentro do domínio org, ele está no IETFS. E dentro do IETFS, ele está no domínio tools. Isso é feito hierarquicamente para você ter uma autoridade sobre cada domínio desses. Então, por exemplo, o org, para ser criado, ele teve que ir lá no domínio ponto e dizer, olha, vamos criar um domínio org aqui, blá, blá, blá. O domínio ponto, então, beleza. O domínio org existe e você, essa entidade aqui que pediu, é a responsável. O que quer dizer responsável? Quer dizer que todo mundo que quiser estar no ponto .org tem que me procurar. Aí veio esse IETF, chegou lá no org, eu quero ter um subdomínio dentro do org. Eu sou o IETF. Beleza. Então, esse IETF aqui, né, tem um servidor lá no DNS e ele é o autoritativo do domínio IETF. Isso quer dizer o seguinte, para fazer o tools, esse domínio aqui, alguém teve que ir no responsável pelo IETF e pedir esse domínio. Isso garante que eu tenho um conjunto de autoridades que controlam essa hierarquia de nomes. Então, eu tenho a garantia que tools.ietf.org é um domínio só, um IP só. E se eu quiser saber esse IP, eu vou lá no ponto, depois vou no org, depois vou no IETF, depois vou no tools, e ele vai me dar o IP do tools. Isso é feito de maneira dinâmica na internet, né? E é cacheado, tem muitos níveis de cache, então não necessariamente você precisa ir sempre na raiz do domínio. Por exemplo, aqui no CMC,
o meu Java, né, tá no domínio CMC. Então eu tive que ir lá no CMC e pedir lá para o administrador me dizer, olha, eu quero criar um domínio Java aqui no CMC. E foi criado o meu domínio Java e foi associado um IP que estava livre na rede do CMC. E foi colocado lá. Bom, o ICMC, por sua vez, pediu à USP para criar o domínio CMC. E o CMC, então, criou um DNS, tinha um DNS em algum lugar e deu o IP para a USP. A USP, por sua vez, pediu ao BR. O BR era feito, na época, pela FAPESP. Então, a FAPESP controlava o domínio BR. Então, ela pediu, eu quero um domínio USP. E ela forneceu um servidor de DNS e aquele servidor de DNS passou a ser o autoritativo para a USP. E a FAPESP foi com a administração da internet nos Estados Unidos e pediu, no domínio ponto, o BR sou eu, beleza? E a FAPESP, então, é o autoritativo do domínio BR, beleza? Pergunta, gente? Lembrando que isto aqui não foi criado pelo Tim Berners-Lee. Todo esse esquema foi criado pelo pessoal da internet para você achar qualquer servidor pelo nome e não pelo IP. Né? E o Tim Berners-Lee diz, opa, eu vou reusar isso aqui. Né? Porque isso aqui resolve o meu problema de roteamento, de achar o servidor, de quem é o autoritativo. Tudo isso já foi resolvido para mim. Beleza. O próximo ponto aqui é a porta. A porta aqui, para que serve a porta? Com o host, eu achei o meu servidor. É a máquina 1122553420, alguma coisa. Ótimo, eu achei já essa máquina aqui. Mas qual o programa que eu vou chamar? Então, nessa máquina aqui, que está rodando aqui nesse host, qual o programa que eu vou me comunicar quando eu mandar para esse host? Afinal, esse host aqui é um computador e tem vários programas rodando nele. E como é que eu vou saber que programa eu vou me comunicar? Para isso existe a porta. Quando um programa que deseja usar a internet, ser um servidor de internet, roda, ele entra em contato com o sistema operacional e diz, eu quero ouvir uma determinada porta. No caso aqui, a porta 80. E o sistema operacional diz, opa, beleza, a porta 80 é sua. Todo mundo que chegar na porta 80, eu vou me comunicar com você. Se um outro programa entrar no mesmo servidor e pedir a porta 80 de novo, o servidor vai dizer, epa, porta 80 já está tomada, você não pode usar ela. Você pode usar uma outra porta. 81, 82, 1043, o que você quiser. Mas 80 já está ocupado. Então a porta é como eu digo, com que programa eu quero me comunicar aqui. A porta 80, ela é o default para você trabalhar com HTTP, com o protocolo HTTP. Então, por exemplo, aqui nessa segunda URL eu não tenho a porta. Se eu não tenho a porta, ela é igual à porta 80. Essa aqui eu também não tenho a porta. E essa aqui, de novo, eu tenho a porta 80. Okay? Se a porta não estiver sendo especificada, é a porta 80, porque o protocolo é o HTTP. E a porta default para ele é a porta 80. Então, o cliente vai mandar a informação para a porta 80 e o servidor vai ouvir essa informação da porta 80 e processar ela de alguma forma. E assim, através da porta, é que eu consigo chegar que o cliente consegue chegar ao programa servidor. Então, aqui nessa host, deve ter um servidor HTTP, Apache ou outro, rodando na porta 80. Beleza? Finalmente, o path. O path é o caminho para um determinado recurso que você quer pegar. Então, você vê aqui nessa primeira URL, está terminada. Então, eu quero pegar um arquivo que está na pasta Documents, da raiz do servidor, e o nome desse arquivo é mytext.html. E pronto, eu terminei aqui essa
URL. Note que essa outra URL aqui, ela tem mais informações. Ela tem um path, mas aqui, em vez de eu ter um arquivo, eu tenho variáveis. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Aqui também, né? Eu também tenho um path, mas aqui eu tenho uma âncora. Vamos ver como é que isso aqui funciona. E aqui, de novo, eu tenho variáveis. Então, com isso aqui, com o esquema, o host, a porta e o path, eu já posso ter uma URL. Eu já tenho uma URL, eu já tenho uma informação que eu posso pegar lá no servidor. Só que ainda tem outros campos que a gente pode ter aqui. No caso aqui, por exemplo, na query string, em vez de estar dizendo ao servidor o recurso que eu quero, o arquivo que eu quero, eu estou, na verdade, passando duas variáveis para ele. A variável texto, que tem o conteúdo food, e a variável lang, que tem o conteúdo it, de italiano. Aqui, a mesma coisa, né? Eu estou mandando duas variáveis, uma variável text, que tem o valor art, e uma variável lang, que tem o valor it, de italiano. Essas variáveis vão ser processadas pelo servidor. Então, o servidor vai ter um programa dentro dele, que está a cargo desse path, e esse programa vai ler essas variáveis e fazer alguma coisa com ela. O que exatamente? Eu não sei. Isso é dependente da implementação do servidor. Então aqui, por exemplo, ele talvez vá no banco de dados de comida e traga no banco de dados de comida comidas em italiano, que são da Itália, por exemplo. A mesma coisa aqui, ele pode talvez ir num banco de dados e procurar arte que seja em italiano, poesia italiana, pinturas italianas e por aí vai. Eu só estou passando as variáveis. O que o servidor vai fazer com elas, aí é problema dele. Finalmente, a âncora. Uma âncora é uma localização, um offset, dentro de um documento HTML. Então aqui, por exemplo, nesse path aqui, HTML RFC 1945, eu tenho um documento HTML, provavelmente, e dentro desse documento HTML eu tenho uma âncora, uma posição, né? E aí eu posso pular para essa posição. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Então, dentro desse documento HTML, eu vou ter um label, essa âncora aqui, e quando ele mostrar, o browser mostrar isso aqui na página, ele vai pular para esse pedaço do documento. Esse documento aqui pode ser um documento muito grande, né? Com várias e várias páginas, ele vai pular para isso aqui. A importância da âncora é que ela é uma parte da URL que é do cliente. O servidor não faz nada com isso aqui. O servidor deve ignorar essa parte aqui da URL e essa informação é para o cliente. Lá no cliente você vai pular para isso aqui. A gente vai, mais para frente, a gente vai ver o que é interessante a gente usar, por exemplo, essa âncora para navegar dentro do cliente. Não vai ser agora, vai ser para frente. E aí a gente vai ver, não, a âncora é uma coisa que só o cliente processa, então se você quer navegar dentro do cliente, você deve mudar só a âncora. E por aí vai. Beleza? Alguma pergunta, gente? Eu espero que não esteja sendo muito chato, mas é importante que eu passe pelo protocolo tintim por tintim para vocês, para que a gente possa entender como é que ele funciona.
Bom, então isso aqui foi a nossa URL. Bom, quando se começou com o World Wide Web, né, você já tinha os nomes de domínio, né? E a internet, quando criou esses domínios aqui, ela criou uma restrição que você ia usar só caracteres ASCII2. O que é o ASCII2? É o American Standard Code for Information Interchange. É um padrão para você definir caracteres, certo? E ele foi feito na época que não foi feito para computadores, na verdade. Ou seja, o ASCII2 não foi feito para computadores, ele foi feito antes dos computadores e ele foi feito para máquinas telex. Não sei se vocês provavelmente não viram ou usaram telegramas, né? Eu nem sei se ainda dá para mandar telegrama hoje em dia. Mas uma máquina de telex era uma máquina de escrever, onde você digitava uma mensagem e ela mandava isso em código Morse ou outro tipo de código para outra máquina de escrever em outro lugar que imprimia o que eu escrevi, certo? E por que os computadores usam isso? Quando os primeiros computadores surgiram, eles não tinham terminal de vídeo, não tinha teclado, não tinha nada disso. Era tudo chavinha de 1 e 0. Aí o pessoal chegou, não seria legal se o computador se eu pudesse digitar palavras no computador, numa linguagem de programação, e ele me responder? A pessoa, é uma excelente ideia. Como é que a gente faz? Nada se cria, tudo se copia. Você podia partir do zero, ou você podia ir numa loja de materiais usados e comprar uma máquina de telex. Foi isso que o pessoal fez. Foi lá, compraram uma máquina de telex, ligaram a máquina de telex no computador e fizeram um software que, quando você digitava as letras no padrão ASCII2, ele transformava isso para caracteres dentro do computador. Na verdade, eles usavam o mesmo código, né? Então foi aí que os computadores passaram a usar o ASCII2. Okay? O ASCII2, originalmente, ele só tem 127 caracteres, porque ele é um código de 8 bits. E usa 7 bits para os caracteres, dá 128, e mais 1 bit de paridade. Lembrando que isso era para comunicação entre máquinas de telex, máquinas de telex. Então, isso, como está se comunicando, você pode usar esse bit de paridade para você ver se tem um erro ou não tem erro na mensagem. O que é que você dizia? Sempre o número de uns vai ser par. Então, por exemplo, se a mensagem tinha um número ímpar de 1, você acrescentava um 1 lá. Se ela tinha um número de par, você não acrescentava esse 1. Se algum 1 ou 0 mudasse durante a comunicação, só era você contar o número de uns que chegou do outro lado. Se o número foi par, beleza. Se o número foi ímpar, é que algum mudou. E aí você sabia que estava errado. Bom, então você tinha no ASCII2 você só tem, né, os 128 caracteres, e isso foi feito nos Estados Unidos. Eles colocaram os 128 caracteres da língua inglesa, é claro. Bom, devido a toda essa história, a codificação URL ela é ASCII2 e só aceita caracteres ASCII2 até hoje. Bom, e se eu quiser mandar algo que não seja ASCII2? Você vai ter que fazer o URL encode. Você vai ter que mudar aquele caractere para números hexadecimais. Então você tem um caractere que não é ASCII2. Então, para você mandar ele na sua URL, você vai ter que fazer isso colocando números. Uma coisa que eu não tinha falado é que existe também um outro caractere que você não pode usar na sua URL, que é o espaço. O espaço sinaliza o fim da URL. Então, se você mandar um espaço no meio da URL, ele vai achar que são duas. Então, espaço é outro caractere que você não pode mandar numa URL. E que você também faz o URL encode. Então, por exemplo, se eu quero mandar this is a text, vou colocar this, aí coloco o caractere, o percentagem 20,
Então isso aqui quer dizer que isso aqui é o caractere de código 20, is caractere de código 20, a caractere de código 20 text. Se eu quero falar hello Gunter na minha URL, o hello beleza, o percentagem 20 é o espaço, o G e o U com trema não tem no ASCII 2, eu coloco o código dele em outro conjunto de caracteres. E aí eu coloco o NTR. Bom, qual é esse conjunto de caracteres que eu estou usando? Né? Você pode usar caracteres do Windows 1252, mas o mais comum hoje é você usar o TF8. O TF8 é um conjunto de caracteres que foi feito especialmente para a internet e para a web, e que pudesse ter caracteres de todas as línguas do mundo. Ele pode codificar 64 mil caracteres. Atualmente ele tem 32 mil caracteres, não são usados, estão guardados, né? E dos que são usados, dos 32 mil, tem todas as línguas do mundo, que tem mais de 100 mil, todos os caracteres de todas as línguas do mundo, com mais de 1 milhão de falantes, mais 3 línguas mortas, o grego antigo, o latim e o esperanto. Língua morta é uma língua que não tem gente que fale essa língua normalmente, né? E aqui a gente tem uma tabela com vários exemplos aqui, né? O espaço, a exclamação, que é 21, a double quote, que é 22, e por aí vai. Vocês notam que o TF8 e o Windows 1252 batem. O Windows 1252, na verdade, é o ASCII 2 mais aquele bit de paridade, só que em vez de ser paridade, ele é de caractere. E o TF8, para ser mais compatível com o ASCII 2, ele fez o seguinte: os primeiros 128 caracteres do TF8 são os mesmos caracteres do ASCII 2. E os primeiros 256 caracteres do TF8 são os mesmos do Windows 1252. Então, na verdade, o TF8 é um superset desses dois conjuntos de caracteres. Beleza. Agora a gente vai entrar na parte mais interessante propriamente dita. Então, se vocês estão meio chateados aí, vocês podem dar uma acordadinha aí, que essa é a parte mais importante de tudo que eu estou falando aqui. É a estrutura do HTTP. Bom, a URL vai dizer para a gente que documento, que recurso no servidor eu estou interessado. E aqui, na estrutura do HTTP, eu vou dizer o que eu quero me comunicar com o servidor. Bom, o HTTP ele tem a requisição e a resposta do servidor. A requisição, quem está gerando é o cliente, e a resposta, quem está gerando é o servidor. Bom, como eu falei para vocês, o HTTP, o protocolo, ele é baseado em texto. Então é legal que eu possa olhar aqui na requisição e ver qual a comunicação que está sendo feita aqui. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma requisição, eu estou fazendo a operação que eu estou fazendo. Primeira coisa é a operação, é um GET. A gente vai ver que existem várias operações no HTTP, uma delas é o GET. O GET é o read. Eu estou pegando uma informação. Bom, onde? Em que lugar do servidor? O meu path. Aqui é só o barra. Eu simplesmente estou querendo pegar na raiz do servidor. Isso aqui podia ser bem longo, bem complicado. Aqui no caso não é só uma barra. E o protocolo que eu estou usando? HTTP 1.1. Tem 1.0, tem 1.1 e tem 1.2 agora. Então eu estou dizendo qual o protocolo que eu estou usando. A próxima linha é o host. O host é o www.pudim.com.br, que é eu vou usar essa informação aqui, né, para eu poder achar o endereço IP desse servidor. O próximo header, note que isso aqui já é um header. Aqui é a primeira linha, que tem o método, o path e a versão do HTTP. Daí em diante são todos headers. O header vai ter um valor, é o valor host.
E esse valor host é o nome do servidor que eu quero me comunicar. Depois eu vou ter aqui, por exemplo, user agent. Qual é o agente que está fazendo isso? No caso é o seu URL. Seu URL versão 7.45.0. Então quem gerou essa requisição aqui foi o programinha seu URL. E aqui eu estou dizendo que eu aceito como resposta à minha requisição. Que tipos eu aceito? Aqui asterisco barra asterisco, eu estou dizendo que eu aceito qualquer tipo que ele tiver. E eu poderia ter outros headers aqui embaixo. Certo? Mas essa requisição aqui é uma requisição simples, ela não tem tantos headers. Alguém conhece o www.pudim.com.br? Alguém já ouviu falar? O que é que ele faz? Alguém sabe? Então, www.pudim.com.br. Será que eu escrevi direito? Opa, droga! Não. Além de escrever direito, eu escrevi no lugar errado. www.pudim.com.br. Ops. Devo ter colocado pudim errado aqui. Então esse site simplesmente manda uma foto de um pudim pra gente. Ele já existe há muitos e muitos anos e é legal para você colocar, como no meu caso agora, que eu preciso de um exemplo de uma comunicação HTML. Então ele simplesmente faz isso aí. Então aqui, gente, a gente viu que isso aqui é o nosso header da requisição e da resposta. E ele vai ter metadados sobre a nossa comunicação. O que é metadado aqui? Aqui eu estou dizendo host, eu estou dizendo o tipo de agente, eu estou dizendo os tipos que eu aceito como resposta. Então isso aí é metadado. Aqui embaixo vem a mensagem propriamente dita. No caso aqui do GET, não tem mensagem nenhuma. Porque o GET não tem mensagem. Eu estou pedindo alguma coisa para o servidor. Estou pedindo o que está aqui. Então eu não estou mandando nada para ele. Aqui no servidor, o servidor está me mandando a resposta dele e a mensagem de volta. A mensagem de volta, nesse caso, é o conteúdo HTML da página. E aqui está a foto do pudim, né? Div, image, source, pudim.jpg, que vai ter aqui aquela foto do pudim. Então, uma página com a foto de um pudim. Bom, esse aqui é o nosso header da nossa requisição. Eu já falei aqui que a linha 0 é a linha de start. O método é o get. Tem vários métodos, tem o post, o put. O get é você pegar alguma coisa do servidor. Aqui o resource é o barra index.html. Aqui eu coloquei o nome mais completo, né? Botei index.html, lá só tinha colocado barra. Mas isso aqui simplesmente é o recurso que eu estou interessado no servidor. Que no caso é, na raiz, eu quero o arquivo index.html. Aqui é a versão do protocolo que eu estou usando. Estou usando HTTP 1.1. Beleza. Aqui é a primeira linha. Agora vem os parâmetros, né? Os campos do meu header. Então aqui, por exemplo, esse campo chama hosts. Aqui tem o nome do host. Esse campo aqui chama user agent. Tem o nome do string caracterizando o user agent. Geralmente é o nome do agente e a versão dele. E o accept está dizendo que tipo de dado eu aceito para esse recurso aqui. Eu estou dizendo asterisco barra asterisco, quer dizer que eu aceito qualquer coisa. Qualquer coisa que o servidor tenha,
Qualquer tipo de dado que isso aqui tiver, eu aceito. Né? Vocês vão ver depois que eu poderia ter restrito isso para texto. Não, eu só quero se for do tipo texto. Alguns servidores podem ter para alguns recursos, eles em vários formatos diferentes. Por exemplo, a imagem, eu posso ter ela como JPEG ou como GIF. E aqui eu posso dizer, olha, eu quero qualquer uma ou eu quero JPEG. Aí o servidor vai dizer, opa, ele quer JPEG, deixa eu mandar uma versão JPEG para ele. Aqui tem uma blank line, eu pulo uma linha, e daqui em diante seria o conteúdo da minha mensagem. Como é um GET, ele não tem conteúdo. Eu só estou pedindo alguma coisa, e essa alguma coisa está no servidor. Bom, agora a resposta do servidor. Então, abri a conexão, mandei aquilo lá na conexão, e aí veio a minha resposta. A primeira linha da resposta vai ter o protocolo que ele está usando, é o HTTP 1.1, o código da minha requisição, o código de erro dela. A gente vai ver que tem vários códigos de erro que o HTML, que o HTTP usa. Aqui no caso 200, quer dizer que foi tudo ok. Eu achei a sua requisição. Vocês ouviram o trem, né? Bom, então deixa eu repetir aqui. Professor, tá suave em relação ao trem, não deu para ouvir. Não entendi? Não deu para ouvir o trem. Acho que já aconteceu os professores perguntarem, geralmente a gente não consegue ouvir o trem pela transmissão. Ah, vocês ouviram o que eu falei? Sim. Ah, beleza. Bom, existem vários códigos, o 200 é tudo ok. Aqui é a versão, aqui é o código de status, que o 200 quer dizer tudo ok, eu consegui achar o que você queria. Aí vem os parâmetros, os campos do meu header. Então aqui eu tenho o campo date, onde tem a data de que isso aqui foi pedido. Eu tenho o campo server, que está dizendo que tipo de servidor é o servidor Apache, versão 2.4.16 da Amazon. E aí tem está rodando a versão também PHP 5.5.30. A última vez que esse arquivo foi modificado, está aqui essa data. Etag aqui eu não sei o que é. E os range deles são bytes. Né? O que eu estou dizendo aqui? Eu vou mandar para você uma mensagem de volta, né? Com conteúdo. E esse conteúdo está em bytes. Esse conteúdo também tem um tamanho, 851 bytes. Que é a resposta que eu estou mandando para você. E o tipo dele? O tipo dele é tipo texto / HTML. Então, é um tipo de texto, ou seja, vai ter caracteres em texto, A, B, C, D, F, G. E eu também estou dizendo que, além disso, ele está no formato HTML. Então, vai ser um documento HTML válido. E eu ainda estou dizendo que esse documento HTML está usando o conjunto de caracteres, o TF8. Tem vários conjuntos de caracteres que a gente poderia usar, Windows, blá, 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 o TF8, por aí vai. Bom, terminados os meus headers, eu tenho uma linha que eu pulo e eu terminei o meu header. Daqui em diante, a partir desse return, tudo que eu tiver é payload, ou seja, é dado que eu estou mandando de volta para o cliente. E esse dado aqui, pelas informações pelo metadados, vão ser 851 bytes no formato HTML usando o tipo de caractere UTF-8. Que é isso que eu tenho. Aqui. Né? Então eu pulei a linha e aqui eu vou ter 851 caracteres aqui. Eles vão estar eles são HTML, então isso aqui é um documento HTML. E eu tenho que o conjunto de caracteres que está aqui é o UTF-8. E aqui em diante, com essa informação, o browser pode ler a sua payload aqui, os seus dados. Note que eu estou usando aqui, obviamente, HTML, eu estou usando texto, mas podia ser uma figura também. Então, depois desse return aqui, eu ia ter vários bytes que formam a figura. Ou qualquer outra coisa que eu queira. Né? Aqui vão ser bytes e eu posso mandar qualquer tipo de informação que eu queira, qualquer tipo de dado que eu queira para o cliente.
E com essa informação aqui, né, ele vai saber o que é que tem naqueles dados lá. Ok? Obviamente, o cliente e o servidor têm que ser ambos capazes de ler os mesmos formatos de dados. Então aqui o HTML todo mundo vai ser capaz de ler, GIF, JPEG também. Mas, se vocês quiserem, vocês podem inventar um formato de dados e, desde que os dois consigam ler, desde que exista software para os dois lerem, não tem problema nenhum. Opa! Vamos brincar um pouquinho com isso aqui? O CMC aqui é mais simplesinho. E aqui no CMC já tem aqui o nosso pedido aqui. Se a gente for aqui no body, o body não tem nada porque é um get. Mas eu posso ver, eu posso colocar headers aqui se eu quiser. Né? Aqui eu não tenho nada que eu queira colocar, não estou mandando nenhum header para lá. E na resposta a gente pode ver aqui que tem vários headers. A data, o servidor, a cookie que ele me mandou, P3P, não sei o que é isso aqui, expires, quando ele vai... se você for fazer um cache, o quanto você vai usar, o cache control, aqui no cache control eu posso dizer informações de caching, quanto de caching quanto você pode cachear isso aqui e por aí vai. O tipo de conteúdo aqui que é HTML, UTF-8. Aqui ele está mostrando a cookie, né? Ele tem uma cookie aqui. E aqui o source. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui a... Aí. Então aqui tem o site, né? E aqui tem todos os campos do HTTP. Na aula que vem a gente vai explorar mais as possibilidades do que eu posso colocar aqui, né?